Obrigado por nos congregar nesta manhã, neste lugar, para estarmos aqui e te adorar, para comer do Senhor, beber do Senhor. Como nós somos gratos e precisamos que a Tua palavra seja como um colírio que abra os nossos olhos e nos mostre mais das belezas da Tua glória. Que nós tenhamos a exata sensação do que é ser eternamente amados, eternamente reconciliados. Não é o que esses textos representam, muito mais. É o que eles proclamam como um testemunho eterno da obra do Calvário e da obra do trono. Ó Senhor, abre-nos mais, Senhor, a doutrina desta salvação do trono para nós. Ajuda-nos a ver aquilo que o Senhor está fazendo agora, para que nós sejamos tanto consolados, como também encorajados a viver a vida cristã, com todas as dificuldades e desafios que nós temos aqui nesse mundo, na plena certeza de que o Senhor começou a boa obra, e nada e nem ninguém vai impedir o Senhor de completá-la. Então nós te pedimos, ó Deus, nos ajude, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos, irmãs, já em algumas oportunidades nós estamos estudando sobre esses textos, aqui de Romanos capítulo 5, os versículos 8 a 10. O tema é a salvação pela vida. Por algum tempo nós estivemos estudando sobre aqueles 6 últimos meses da vida do nosso Senhor Jesus, do Monte Hermon até o Monte do Gólgota, vendo todas as cenas que compõem estes 6 meses. E aí nós estudamos a salvação pela morte. Agora nós estamos vendo o outro lado da salvação, é a salvação pela vida. O que o Senhor está fazendo por nós? Porque quanto à salvação pela morte, nós dizemos assim, o que Ele fez, mas quanto à salvação pela vida, o que Ele faz. Então nós temos que entender esses dois lados, o que Ele fez e o que Ele faz. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é extremamente difícil. O nosso inimigo, nosso grande inimigo, que atua pela fraqueza da nossa carne e quer nos vencer sempre, ele tem um poder que não se pode comparar com a nossa força natural, é incomparável. Porém, este é o lado glorioso de olharmos o que o Senhor é para nós, não como Salvador. Quanto ao seu papel como Salvador, ele disse, está consumado. Agora é o seu papel como sumo sacerdote. Essa doutrina, ela precisa ser estudada, estudada e estudada. E ao que me parece, é uma doutrina aonde os cristãos pouco têm se dedicado. Muitos não têm compreendido. E a razão é tão clara pela própria mediocridade espiritual em que as pessoas procuram viver. Porque este assunto, ele é arrebatador. E ele é prático. E ele tem muito a ver, não é com o fato daquilo que reside na obra do Senhor, mas é a maneira como nós recebemos. Porque a maneira de você receber todas as bênçãos provenientes da vida de Cristo como sumo sacerdote, tem a ver com a nossa devoção. É a nossa devoção, a chave, que abre a porta dessa experiência. E nós temos muita dificuldade, irmãos. Se tem uma área em que a igreja, ela é completamente medíocre, é na devoção. Os cristãos, eles têm uma vida devocional até que eles não tenham que passar por nenhuma dificuldade, nenhum problema.
Eles amam o Senhor até que o amor não tenha que ser provado. Eles são firmes até sair daquela porta. Então, a mediocridade hoje é a grande tragédia da espiritualidade cristã. É a marca do espiritualismo e da religiosidade. E insistentemente eu tenho dito para vocês que essa tem sido a grande tragédia dos nossos dias, o espiritualismo e a religiosidade. Porque o espiritualismo é a dissimulação. É a dissimulação espiritual. Vida cristã não tem dissimulação, não tem máscara. E é nesse ponto que eu tento ajudar os irmãos sobre este assunto. Então vamos caminhar um pouco mais sobre esse tema. Nosso caminho de exposição é a Epístola aos Hebreus. Vimos um pouco no capítulo 2 e agora estamos vendo no capítulo 7. Os capítulos 7 a 10 desta grandiosa epístola vai nos mostrar toda esta doutrina do sacerdócio de Cristo Jesus. Os capítulos 7 a 10. Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 7. Eu pretendo, à medida que o Senhor me permitir, tocar em muitos pontos dentro desse capítulo. E por quê? Porque aqui está a exposição doutrinária deste assunto. O assunto que envolve o sacerdócio de Cristo Jesus está dividido em 3 pontos. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, nós temos a menção histórica. No Salmo 110, nós temos a menção profética. E aqui em Hebreus capítulo 7, nós temos a menção doutrinária. Então esse assunto abrange esses 3 pontos, histórico, profético e doutrinário. Aqui está a exposição doutrinária. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Porque este Melquisedeque, esta palavra significa rei de justiça, rei de Salém, da onde vem a palavra paz. Então ele é tanto um Melquisedeque, como também é um Melquishalom. Ele é um rei de justiça e um rei de paz. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando esse voltava da matança dos reis e os abençoou. Foram 4 reis, 4 grandes inimigos, que prefiguram o mundo, a carne, o diabo e a morte. Então, se você ler Gênesis capítulo 13, você vai ver que Abraão, com um pequeno exército, 300 homens, não era uma guerra difícil para Abraão, era uma guerra impossível. O cenário ali no capítulo 13 não era nem um pouco favorável a Abraão. E o que é interessante é que com 300 homens, ele venceu 4 grandes reis, que prefiguram o mundo, a carne, o diabo e a morte. Então ele está tratando disso. O livro de Hebreus é a chave hermenêutica para nós entendermos o evangelho na antiga aliança. Não esqueçam isso. O livro de Hebreus, ele consegue unir o Velho Testamento com o Novo Testamento. Então me permita um pouco mais de ousadia na expressão. Se fosse para mim denominar Hebreus, eu colocaria ele como o 5º evangelho. O 5º evangelho. E este livro, ele consegue unir o Velho ao Novo Testamento. Ele explica a doutrina da antiga aliança, a doutrina do Velho Testamento. Porque tem muitos irmãos que acham que o Velho Testamento não tem muita importância. Estão completamente enganados. O livro de Hebreus vai mostrar isso para nós. O valor dessas histórias, as revelações de Cristo em cada detalhe da palavra. Então veja bem, nós sabemos que quando Abraão, ele obteve aquela vitória, esse ser místico, é uma incógnita estudar sobre Melquisedeque. Porém, Hebreus nos traz uma luz grandiosa. Para muitos, ele é uma tipificação de Cristo. Então aqui permita-me um pouco mais de atrevimento.
Eu digo para vocês, naquilo que consigo enxergar, Melquisedeque é uma cristofania.